Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de Direitos Humanos. Eu sou a professora Elisa Moreira, sou delegada de polícia em Minas Gerais há quase 13 anos e professora da disciplina. O meu objetivo é fazer com que você acerte todas as questões da prova que você enfrentará. No nosso curso, passaremos por conceitos iniciais que traduzem a aula de hoje. Nós vamos conversar sobre a dignidade da pessoa humana, as características dos direitos humanos, falaremos sobre as gerações desses direitos e, claro, artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição, que sempre aparecem para nós, principalmente em provas objetivas. Ao longo do curso, conforme as nossas aulas forem passando, eu também passarei o plano de voo a vocês, tudo bem? Minhas indicações bibliográficas. Temos boas sinopses no mercado, sinopses de direitos humanos. Gosto da sinopse da Iuspodium, ou Juspodium, né, para os que assim preferem. Gosto da sinopse da Saraiva. Temos obras consagradas, como o curso do professor Valério Mazzuoli, o curso da professora Flávia Piovesan, do professor André de Carvalho Ramos. São muitas e muitas obras que nos atendem de forma bem satisfatória. Na parte de afirmação histórica dos direitos humanos, recomendo fortemente a obra A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, do professor Fábio Conder Comparato. Sem mais delongas, joga na tela, vamos começar a nossa disciplina. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, @ElisaMoreira. Pessoal, conceitos iniciais. E a partir de agora, volta para mim, vou traçar um combinado com vocês. Sempre que eu disser larga a caneta, larga o caderno, é o que você vai fazer para acompanhar a minha explicação e depois, no decorrer, a gente vai fazendo um esqueminha todo colorido, todo bem feito para você guardar as suas anotações. Mas em alguns termos, eu preciso verdadeiramente que vocês acompanhem o raciocínio histórico. E esse momento é um deles. Então esqueçam tudo e venham aqui comigo, ó. Pode ser que até hoje, se você não tenha estudado a disciplina, ou se você estudou a disciplina de forma menos profunda, você se confunda entre os termos direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Elisa, eles representam a mesma coisa, eles não representam a mesma coisa? Como é que isso funciona? É certo que quando falamos sobre direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos, nós estamos falando sobre os direitos mais importantes ao ser humano, aqueles direitos que emanam da condição humana, que de fato precisam ser observados por todos e precisam ser tutelados a todos. Só que existe uma diferença técnica entre os termos direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Quando eu trabalho os direitos do homem, eu falo exatamente da essência do documento, da essência da ideia, da essência da história. Porque se eu falo em direitos do homem, eu estou falando daqueles direitos inerentes à condição humana, jusnaturais, que independem de qualquer positivação jurídica. Nesse caso, nos direitos do homem, a documentação, por assim dizer, é histórica, ela é vivencial. Não é necessário que haja qualquer positivação. Prescinde, portanto, dispensa, não precisa da documentação escrita desses direitos. Agora, se eu falo em direitos fundamentais e direitos humanos, agora não. Agora eu preciso dessa positivação jurídica. E a diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos reside no local dessa positivação. Os direitos fundamentais estão positivados na ordem jurídica interna, enquanto os direitos humanos estão positivados na ordem jurídica externa. Um exemplo, o direito à vida. Quando eu estou aqui, eu, Elisa, dando uma aula para vocês, lecionando direitos humanos a vocês, parece muito claro que aqui estou no pleno gozo do meu direito à vida. Perfeito? Se eu pego esse direito à vida e o coloco lá no artigo 5º caput da Constituição, junto com liberdade, igualdade, segurança, propriedade, eu tenho um direito fundamental à vida. Então não é técnico dizer. O direito humano à vida é previsto no artigo 5º da Constituição, entendem? Se esse mesmo direito, esse direito à vida, for colocado lá no artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, um documento internacional, eu tenho um direito humano à vida. Então joga na tela que a gente vai começar a anotar. Agora sim, você vem comigo e a gente vai fazer aqui um esqueminha para você guardar para a sua prova, guardar para os seus estudos. Os direitos do homem são jusnaturais. Eles prescindem
de positivação. Eles dispensam essa positivação. São os direitos mais importantes aos seres humanos. Já os direitos fundamentais e os direitos humanos demandam positivação. Da mesma forma, ó, demandam positivação. Mas essa positivação está no ordenamento jurídico interno ou externo. Nos direitos fundamentais, a positivação está no ordenamento jurídico interno. Já nos humanos, no ordenamento jurídico externo. Coloque aí o seu direito à vida. Direito à vida aqui nos direitos do homem. Aqui nos direitos fundamentais, esse mesmo direito à vida no artigo 5º caput da nossa Carta Maior. Já nos direitos humanos, no artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica. Maravilha? Ótimo. Ainda em relação aos nossos conceitos iniciais, e volta para mim, vou trabalhar com vocês a dignidade da pessoa humana. Tema presente, previsto em 100% dos editais, quer explícita, quer implicitamente. A dignidade humana, pessoal, ela funciona como uma grande baliza do ordenamento jurídico. A dignidade humana, ela tem, portanto, uma dupla função. Ela tem a função unificadora, não anota nada, unificadora porque ela reúne, é o eixo de valores, é o eixo axiológico de um ordenamento jurídico, é onde estão reunidos os valores mais importantes, e ela também tem a função hermenêutica. E essa função hermenêutica nos traz a ideia de interpretação. Unificadora, porque reúne os valores mais importantes do ordenamento jurídico, e hermenêutica, porque inspira e limita o direito, interpreta o direito, traz a aplicação desse direito. Joga na tela, vamos anotar a dupla função da dignidade da pessoa humana. Dupla função. Ela tem a função unificadora e a função hermenêutica. Unificadora por quê, gente? Porque, olha a expressão de prova, hein? É o eixo axiológico do ordenamento jurídico. Reúne os valores. Se eu falo em eixo axiológico, eu falo em eixo valorativo. Reúne os valores do ordenamento jurídico. E a função hermenêutica, porque interpreta, inspira e limita a aplicação do direito. Maravilha? Volta para mim que eu quero fazer uma parte aqui. É uma matéria de direito constitucional, mas não deixa de ser matéria de direitos humanos, porque eu já vi provas trazendo isso para a disciplina de direitos humanos. Eu falo sobre os artigos 1º, 2º, 3º e 4º da nossa Constituição, para entendermos objetivos, princípios fundamentais, fundamentos, o que está dentro de cada caixinha. E como é que isso costuma cair em prova, Elisa? Costuma cair de forma taxativa. São objetivos da República Federativa do Brasil, são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Cuidado, porque isso pega muito candidato bom. Como é que eu vou guardar? Vamos tentar estabelecer uma lógica, mas recomendo que você faça leituras periódicas disso, colhe os seus recadinhos, coloque aí nas suas apostilas algumas ideias, mapinhas, para que você consiga memorizar quais são esses objetivos, esses princípios e por aí vai. Joga na tela, vamos à nossa Constituição Federal. Na nossa Constituição,
já vamos direto ao título 1 dos princípios fundamentais. Antes de lermos especificamente, eu quero que você entenda essas caixas. Olha aqui. No título 1 temos dos princípios fundamentais. E o título 1, ele compreende no artigo 1º os fundamentos, no artigo 2º apenas a enunciação dos poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. No artigo 3º, os objetivos fundamentais e no artigo 4º, os princípios. Então, nós temos aqui um gênero dos princípios fundamentais e você puxa 3 flechinhas. Na primeira, fundamentos, entre parênteses. Pode anotar, artigo 1º. Na segunda flechinha, objetivos fundamentais, entre parênteses, artigo 3º. E na terceira flechinha, princípios, entre parênteses, o artigo 4º. Vamos ao texto. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento soberania, cidadania, joga na tela para mim, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o pluralismo político. É o famoso Sociedivaplu. Não costumo gostar dessas técnicas, mas acho importante aqui para a gente memorizar. Já no artigo 3º, nós temos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que normalmente vêm acompanhados por um verbo: construir, garantir, erradicar e promover. Claro que seu examinador na prova pode trazer construção de uma sociedade, garantia do desenvolvimento, erradicação da pobreza, promoção, tá? Fiquem atentos, atentem-se a essa pegadinha. Mas, normalmente, aparece o verbo. Então, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 4º, nós temos princípios. E quais são esses princípios? Tem caído muito para provas, tá? Então, prestem atenção. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1, independência nacional. 2, prevalência dos direitos humanos. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10, concessão de asilo político. Para mim, deixa eu te contar uma coisa, esses princípios estão muito motivados, fulcrados, eles têm uma base muito grande na Carta da ONU, nos princípios da Carta da ONU, que são 4. Paz mundial, tolerância entre os povos, não intervenção e solução pacífica das controvérsias. Vem a Constituição de 88 e bebe nessa fonte, como fez também em relação ao artigo 5º, por exemplo, aos direitos e garantias, que também bebem na fonte da Carta da ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas isso é assunto para um outro momento. Por agora, saibam diferenciar o título 1, joga na tela de novo para a gente arrematar, o título 1, que são os princípios fundamentais dos artigo 1º, fundamentos, artigo 3º, objetivos fundamentais e artigo 4º, princípios. Saiba diferenciar o gênero das espécies. Agora, nós vamos entrar no ponto central da nossa disciplina. Não é possível, vem para mim, estudar direitos humanos sem conhecer a teoria geracional, sem conhecer as gerações de direitos humanos, a teoria geracional clássica, cunhada, pensada por Karel Vazak lá na década de 70, e os desdobramentos dessa teoria em nome da inexauribilidade dos direitos humanos. É certo que há doutrinadores que chegam a uma 8ª, uma 9ª geração de direitos, mas para efeitos de prova, você precisa dominar as 3 primeiras gerações que perfazem a teoria geracional clássica e também precisamos saber passear entre a 4ª, a 5ª e a 6ª gerações. E é exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Você vai novamente largar o seu teclado, largar a sua caneta. Se você já foi meu aluno ou minha aluna, sabe que eu cumpro o prometido e aí a gente vem escrevendo os pontos principais. Mas este é um momento, pessoal, eu sei que dá insegurança, eu tenho que anotar cada respiração do professor. Calma, eu era assim também.
mas eu estou te dando o mapa da mina. Espera, que eu vou colocar os pontos principais de prova. Eu preciso e prefiro que você entenda a história, a dinâmica histórica, porque isso vai contribuir com o seu conhecimento em matéria de características de direitos humanos, que será o nosso próximo tópico. Eu preciso que você respire, pare e pense em relação a isso. Vamos juntos? Larga tudo e vem comigo, primeira geração de direitos. Na década de 70, lá em 77, 79, joga na tela só para eu escrever o nome dele, Karel Vazak. Pensou em uma teoria geracional clássica que compreendesse primeira, segunda e terceira gerações de direitos. Para quê, Elisa? A ideia de Karel Vazak vem para mim. A ideia dele era fazer com que os direitos humanos fossem marcados, cada época histórica traduzisse as transformações sociais daquele momento e que um grupo de direitos, um grupo de pensamento pudesse nortear aquela época sempre em busca do progresso desses direitos humanos. A isso se deu o nome de teoria geracional. Então, Karel Vazak pensou na primeira, na segunda e na terceira geração de direitos com base nos acontecimentos históricos, nos últimos acontecimentos históricos. Quando ele trabalhou a primeira geração, o que ele fez? Olha, marca-se a primeira geração na passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. E sabemos das nossas aulas de história que no Estado liberal quem é que alcança o protagonismo? O indivíduo. O indivíduo ele alcança esse protagonismo e ele diz para o Estado, o ente Estado, fica na sua. Não faça, não atue, exceto em situações de absoluto destempero, de absoluta falta de regularidade, de intervenções muito pontuais. Por isso, George Elinek chamou esse primeiro momento, né, do indivíduo se posicionando em relação ao Estado de um status passivo, de um status, perdão, negativo. O que George Elinek fez? Havia um status passivo em que o indivíduo era, como o próprio nome indica, absolutamente passivo em relação ao Estado, ele era um súdito, o indivíduo apenas cumpria as vontades do seu soberano, e claro que em sociedades modernas isso não pode prevalecer. Em sociedades historicamente consideradas contemporâneas, isso não pode prevalecer. E aí desse status de passividade, o indivíduo vem para um estado de negatividade, para o indivíduo dizer ao Estado, Estado, não atue, o status negativo. Não atue, não faça, não haja, o N de negativo, o N de não. Não haja, exceto numa situação de muito destempero. Por isso, ao Estado, ao ente Estado, foi dado o nome de vigilante noturno, um night watcher. O que faz um vigilante noturno? O vigilante noturno, ele fica inerte, a não ser que haja uma provocação abusiva. Então, o vigilante noturno está lá na guarita de um prédio, por exemplo, se ele observar alguma movimentação muito fora do normal, se observar alguém pulando um muro, aí ele vai entrar em ação. Mas o dever dele para que tudo fique bem é se manter inerte. É exatamente este o ponto. É aí que o indivíduo fala para o Estado, Estado, não atue para que eu consiga alcançar as minhas liberdades negativas. O Estado não fazendo e essas liberdades negativas acontecendo. Isso por quê? O indivíduo, nesse momento histórico, ele queria alcançar uma igualdade formal, uma igualdade no papel, uma igualdade perante a lei, uma igualdade de papel. Ainda não é, fato, uma igualdade material, na realidade, substancial. É uma igualdade que vem num primeiro momento para consolidar em textos escritos que todos são iguais perante a lei. Nessa primeira geração, os direitos protegidos eram os direitos civis e políticos, direitos como vida, propriedade, liberdades, voto, nacionalidade. E por quê? Porque eram os direitos que se tornavam, que se mostravam importantes naquele momento histórico. Nós veremos que os direitos humanos são direitos marcantemente tocados pela característica da historicidade. Então, nesse primeiro momento, essa questão histórica se faz muito relevante, se faz muito importante, e as demandas do indivíduo em relação ao Estado versavam sobre direito à vida, direito às liberdades como um todo, direito à propriedade, ao voto, à nacionalidade.
Outra coisa que as provas costumam cobrar e gostam de cobrar são os documentos históricos que marcaram cada uma das gerações. Na primeira geração, nós temos uma correlação, uma correspondência com os 3 grandes berços dos direitos humanos, que são Inglaterra, Estados Unidos e França. Na Inglaterra, inspirada pela Magna Carta lá de 1215, do rei João Sem Terra, também das nossas aulas de história, tivemos em 1689 o quê? Bill of Rights, a Carta de Direitos, esse documento tão importante para os direitos de primeira geração. Nos Estados Unidos, a chamada Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia, em 1776. E na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não confundam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, um documento distinto. No Brasil, 2 constituições marcaram esse período. A Constituição do Império, de 1824, e a Constituição da República, de 1891. Agora sim, a gente pega a caneta, pega o computador, joga na tela para anotarmos o nosso esquema. Ó, primeira geração. Essa primeira geração, ela vem na passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. E aí, nesse momento, ó, quem brilha? É o indivíduo. Nossa, Elisa, que tosco, fazendo desenho, tudo bem. Se você guardar para sua prova, eu estou bem satisfeita. Então, lembra que esse indivíduo, no que George Jelinek chamou de status negativo, com George assim mesmo, tá? Não tem o E. George Jelinek pensou, né, nesse status negativo do indivíduo pedindo para o Estado essa inatividade. Nesse momento, o que o indivíduo busca é a consecução da igualdade formal. A igualdade perante a lei, no papel, de papel, por meio do exercício das liberdades negativas. Estado, não faça, não haja, não atue, exceto na condição de vigilante noturno ou night watcher. Ok? Lembra dessa expressão. Se aparecer em prova, você já sabe. E quais os direitos consagrados nesse momento? Direitos civis e políticos. Documentos importantes, atenção. Documentos. Lembrem-se dos 3 grandes berços: Inglaterra, Estados Unidos e França. Na Inglaterra, Bill of Rights. Nos Estados Unidos, a Declaração do Bom Povo ou do Povo do Estado da Virgínia. E na França, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E no Brasil, Elisa? No Brasil, 2 constituições. Constituição do Império de 1824 e a Constituição da República de 1891. Elisa, quer dizer que depois dessas constituições, nenhuma outra vem para mim, trouxe direitos de primeira geração? É evidente que não. Claro que esses direitos são replicados, porque aprenderemos que os direitos humanos trabalham, eles estão construídos sob a égide da vedação ao retrocesso. Em matéria de direitos humanos, não é possível retornar a um estado menos protetivo. Então, os direitos alcançados vão caminhando com os seres humanos, tá? Então, claro que os direitos
direitos de primeira geração foram aprimorados, foram crescendo com as constituições. A nossa Constituição de 88 é um show, né, de direitos de primeira geração, sabemos, a partir ali do artigo 5º principalmente. Mas essas constituições foram os grandes marcos dessa primeira geração de direitos. Da mesma maneira, nós vamos à segunda geração de direitos ainda no finalzinho desse bloco. Segunda geração de direitos são os direitos sociais, econômicos e culturais. O momento histórico desses direitos é o início do século XX, já se passou a Revolução Industrial, já se chegou ao século XX, entende-se um momento tormentoso, que é um momento de Primeira Guerra Mundial, e a população precisava agora, ao contrário, que o Estado participasse. Se na primeira geração o indivíduo falou, Estado, fica na sua, não atue, aqui ele fala, vem cá, Estado, quero a sua participação. Mas esse Estado, ele atua como um interventor, não na ideia de ser um Estado opressor, mas de ser um Estado como uma mão amiga do indivíduo, um Estado provedor. Os direitos sociais, econômicos e culturais são direitos que traduzem liberdades positivas, ao contrário dos direitos de primeira geração, que traduzem liberdades negativas. As liberdades são positivas do fazer estatal, atuar estatal. E essas liberdades positivas se prestam à consecução da chamada igualdade material, substancial, não apenas uma igualdade perante a lei, que também é muito importante, que garante os nossos direitos, que traz a disposição desses direitos, mas agora eu preciso sentir, eu indivíduo, isso na materialidade, na horizontalidade, os meus pares também tendo acesso a esses direitos. Direitos econômicos, sociais e culturais são direitos como saúde, lazer, educação, cultura e tantos outros, segurança, né? Tantos outros que a gente pode elencar aqui. Documentos. 3 documentos importantes para efeitos de prova. Constituição mexicana, muito forte nos direitos trabalhistas, por óbvio, o direito ao trabalho também é um direito de segunda geração. Então, Constituição mexicana, Constituição alemã de Weimar, aportuguesando, e também, nesse primeiro momento, o Tratado de Versalhes. No Brasil, a Constituição que marca os direitos sociais, os direitos de segunda geração, é a Constituição de 1934. Joga na tela para a gente fechar o bloco com a explicação sobre a segunda geração. Anota comigo, ó. Início do século XX. Agora, as liberdades são positivas em busca da igualdade, o quê? Material. Substancial. Direitos econômicos, sociais e culturais. Anota uns exemplos aí. Saúde, cultura, lazer, trabalho, educação, segurança. Ok? Ótimo. O que mais? Documentos. Colocamos em roxinho aqui, documentos. Aqui, a Constituição mexicana, a Constituição de Weimar, Tratado de Versalhes. No Brasil, Constituição de 1934. Cuidado, as provas costumam trazer 37, tá? Cuidado para não cair nessa pegadinha antiga. A Constituição de 1934.
De volta aqui, falávamos sobre as gerações de direitos e é exatamente isso que nós vamos tratar, sobre isso que trataremos agora. Joga na tela, conversaremos, joga na tela sobre a terceira geração. Já fizemos o retrospecto da primeira, da segunda e agora nós vamos falar sobre a terceira geração de direitos. Para mim, muita atenção, porque é neste momento, nessa terceira geração, no surgimento dessa terceira geração, que muitas coisas mudam em matéria de direitos humanos. O ano é 1945 e ele é considerado, ao menos para efeitos de prova, a gente sabe que a discussão jurídica, a discussão humana que envolve isso é muito mais profunda, mas pelo menos para efeitos de prova, o ano de 1945 é considerado o marco da internacionalização dos direitos humanos. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, advento da ONU, a Organização das Nações Unidas, a criação da ONU, a Carta da ONU, a Carta de São Francisco. Então, muita coisa, de fato, muda, muita coisa começa a acontecer e muitas práticas são deixadas para trás. E que bom que assim o foi. Nessa terceira geração, buscam-se os ideais de solidariedade e fraternidade. Por quê? Porque o mundo estava completamente dilacerado. E os estados precisavam se entreolhar e se dar as mãos para que o progresso da humanidade fosse possível. Com esses ideais de fraternidade e solidariedade, pensou-se o seguinte: ora, não mais aqueles direitos que eu chamo carinhosamente de direitos do umbigo, né? Aqueles direitos meus, civis e políticos, a minha vida, a minha liberdade, o meu voto, não mais apenas aqueles direitos de primeira geração e os direitos de segunda geração que perfazem a participação do Estado ali na minha atuação, não mais apenas isso seria suficiente. Agora, nós precisávamos pensar lá em 1945 em ideais, em direitos que servissem ao maior número de pessoas, ideais que atingissem indiscriminadamente ao maior número de pessoas e situações. Nessa terceira geração, pessoal, direitos difusos, coletivos, transindividuais são os direitos da vez. Direitos que atingem pessoas de forma indiscriminada, indeterminada. O seu titular não é individualizado. Por exemplo, o direito à paz, o direito a um meio ambiente equilibrado, tudo isso perfaz direitos, traz para nós direitos que atingem essas pessoas sem só aquele critério da individualidade. Em relação aos documentos históricos, são muitos os que inauguram essa terceira geração. Mas fato é, claro, já citei a Carta da ONU, que traz essa nova ordem mundial em 1945, mas fato é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 traz principalmente o espírito de fraternidade, taxativamente, inclusive, no finalzinho do seu artigo 1º. Então, essa ideia da terceira geração, ela é trazida nesse momento. Essa ideia da terceira geração de direitos, desses novos direitos, do abandono de práticas abusivas, realmente fica tudo isso no passado. Agora é uma nova ordem a se observar, a caminhar. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz a materialização dos ideais de terceira geração. Muito embora ao longo do seu texto, ao longo dos 30 artigos, seja verdade, nós tenhamos majoritariamente direitos de primeira e de segunda geração. E no Brasil? Duas constituições fizeram esse papel. A Constituição de 1946, muitos se esquecem dela, então atenção, e a Constituição de 1988, a nossa Carta Maior, a nossa Carta Cidadã. Joga na tela, vamos anotar esses direitos de terceira geração, esses ideais dessa terceira geração. Então nós temos fraternidade e solidariedade. Qual é o ano? O grande marco? 1945. Fim da Segunda Guerra Mundial, o advento de uma nova ordem pautada em novos princípios, princípios esses anunciados pela Carta da ONU, que eu já mencionei a vocês no começo do nosso encontro. Paz mundial, tolerância entre os povos, não intervenção, solução pacífica das controvérsias. Os direitos tutelados são direitos difusos, coletivos, transindividuais. Agora não é mais nem necessário nem possível individualizar o titular. Exemplos, anote aí: paz,
A paz mundial, meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito do consumidor, não por acaso a definição desses direitos difusos, coletivos, está lá, né? A gente tem isso no CDC. Então, direitos do consumidor, tutela do patrimônio histórico, todos os direitos de terceira geração. Documentos. Não se esqueça das observações sobre a DU-DH, tá? O marco aqui é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, não confundam as datas. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no seu artigo 1º, em momento oportuno nós vamos também estudá-lo, lá no artigo 1º consagra-se o espírito de fraternidade, textualmente no finalzinho do artigo 1º. Então não há dúvidas de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traduz a terceira geração. Aí, a gente coloca no Brasil. Opa, no Brasil. E no Brasil, duas constituições, como eu disse a vocês. Constituição de 1946 e a Constituição de 1988. Fantástico? Ótimo. A partir de agora, volta para mim, a gente vai conversar de uma forma um pouco diferente. Eu te contei que a teoria geracional clássica perfaz primeira, segunda e terceira gerações de direitos. Foi assim que Karel Vazak pensou. Mas existem características dos direitos humanos que a gente vai estudar em sequência, características que trazem que os direitos humanos são históricos, são inexauríveis, inesgotáveis, são interdependentes, são complementares. São direitos que obedecem às demandas históricas, às demandas sociais de determinado momento. Então, alguns doutrinadores, alguns estudiosos dizem o seguinte: primeira, segunda e terceira gerações, mais que suficiente. Não é necessário ter outras gerações a se estudar, porque os novos direitos que surgirem facilmente são alocados nessas três gerações. Outros dizem não. Em razão da importância dessas novas temáticas, nós precisamos ter sempre novas gerações a tutelar esses direitos. Elisa, a quem assiste razão? Aos dois lados. Não está errado um posicionamento nem outro. Um é mais conservador, o outro é um pouco mais progressista, mas são dois posicionamentos que trazem, né, essa teoria das gerações de direitos humanos de forma diferente, que você precisa saber. Outro ponto é que essas gerações de direitos humanos podem ser chamadas na sua prova de dimensões ou famílias. Quando eu falo gerações, os meus avós não entendem determinada situação porque eles são de outra geração, na geração deles era assim. Não parece que é algo datado, algo meio que mofado ali no tempo, que foi algo estancado, né? Aconteceu, estancou e marcou? Pois é, essa foi a ideia de Karel Vazak. Mas como sabemos que os direitos humanos são fluidos, esses direitos trazem algo menos marcado, são direitos que passeiam entre essas gerações e são interdependentes, se interrelacionam de fato, os doutrinadores mais modernos preferem o termo dimensões, porque a dimensão dá essa ideia, pensem num portal, né, as dimensões de ir e de voltar, no sentido não de voltar e abandonar, mas de se socorrer de determinadas gerações, trazer esses direitos para que esses direitos sejam cada vez mais perfeitos. Essa é a noção do termo dimensões. E o termo famílias veio exatamente com a terceira geração de direitos, com esses ideais de fraternidade, de solidariedade que se espera que as famílias tenham. Então, gerações, dimensões e famílias são termos absolutamente iguais na sua essência, tá? A diferença está nessas minúcias acadêmicas, agora você já sabe explicar caso seja interpelado nesse sentido. Então, com base nisso, tirando a teoria geracional clássica, vamos deixá-la um pouquinho aqui, vamos evoluir naquela quarta, quinta, sexta geração que eu disse a vocês que costuma cair em provas.
A quarta geração de direitos, ela é muito parecida com a primeira geração de direitos porque traz a individualidade humana, traz a autonomia privada, a autonomia da vontade como grande pilar, né, o baluarte ali, é a autonomia privada. São direitos, os de quarta geração, que consagram a modernidade, a globalização. Então, direitos como direito de acesso à internet, direitos de informática, bioética, biodireito, manipulação genética. O STF já admitiu a existência de uma quarta geração de direitos na ocasião da discussão sobre a lei de biossegurança. Então, biossegurança também é um direito de quarta geração. E vejam que interessante, o chamado direito à diferença, pautado nessa autonomia da vontade, o direito à diferença é um direito de quarta geração. Então, pensem, são esses direitos que, naquela teoria mais clássica, né, poderiam ser alocados na primeira geração, que fazem parte da autonomia da vontade? Sim. Mas com o surgimento da modernidade, da globalização, houve também a necessidade de se colocar uma geração específica para tratar sobre isso, tá? Então, essa é a ideia da nossa quarta geração de direitos. Aqui, não destacaremos documentos históricos como fizemos na primeira, na segunda e na terceira gerações, e vocês já conhecem os motivos. Aqui são desdobramentos para efeitos de prova. Na primeira, na segunda e na terceira geração, a gente consegue ter uma linha histórica mais definida, mas como a doutrina não é uníssona no sentido de reconhecer mais gerações, né, a gente não faz dessa forma nessa parte da matéria. Então, joga na tela para a gente anotar os pontos principais da quarta geração de direitos. Quarta geração. Globalização. Modernidade. Autonomia privada. Guarda isso. E aí você já anota os exemplos. Bioética, biodireito, manipulação genética, biossegurança, acesso à internet. A ONU já reconheceu o acesso à internet como um direito humano, atenção. Direitos de informática, direito à diferença. Alguns colocam a autodeterminação dos povos aqui na quarta geração, alguns colocam na terceira. Maravilha? Ótimo. Quinta geração, você já vai anotar o seguinte, eu já vou te explicar. Paz e segurança. Paz mundial, segurança internacional. Vem para mim, Elisa. Estou prestando atenção na sua aula e você acabou de falar que o direito à paz está na terceira geração. O que eu vou seguir? Direito à paz está na terceira ou está na quinta? Nas duas. Lembre-se das teorias, já falei para vocês a teoria clássica e essa teoria mais moderna de outros doutrinadores. Nós temos o seguinte sentido. O direito à paz na teoria clássica, quando só havia para se refletir primeira, segunda e terceira gerações, está na terceira geração. Já para Paulo Bonavides, né, esse monstro que foi sagrado do direito, principalmente, Paulo Bonavides trouxe a reflexão do direito à paz a essa quinta geração de direitos, que é ligada à ideia de segurança internacional. Então, na sua prova, dificilmente, ou eu diria, não há a possibilidade de uma prova múltipla escolha, por exemplo, né, ou uma prova que tenha escolhas muito fortes, uma prova tipo certo ou errado, não acho possível o examinador colocar as opções de terceira e quinta gerações para fazer menção ao direito à paz. Se isso fizer, essa questão é plenamente anulável, né? Isso é muito tranquilo de se fazer. Eu acho que o que o examinador pode fazer é trazer um texto de Karel Vazak, falar da teoria clássica geracional, aí você coloca a paz da terceira geração, ou citar algo, muitas provas gostam disso, né? Coloca lá um trechinho de Paulo Bonavides, e aí pergunta, segundo o autor, qual seria a geração de direitos, ou algo nesse sentido, aí você já sabe diferenciar. Então, a paz, teoria clássica, terceira geração. Para Paulo Bonavides, a paz está na quinta geração. Joga na tela, sexta geração. E na sexta geração eu destaco o direito de acesso à água potável. Alguns também colocam o chamado direito
a felicidade. Vejam bem. Direito de acesso à água potável, direito à felicidade, tá? Nossa, Elisa, vem para mim uma geração de direitos só para falar do direito de acesso à água potável. Estima-se que mais de 3 eu disse bi, não mi, bilhões de pessoas não tenham acesso à água potável no mundo. Então, é importante, né, falarmos sobre isso. Infelizmente, parece algo impossível e improvável com os recursos naturais que já tivemos, pensar nisso hoje. Isso demonstra muito para a gente a teoria geracional clássica, demonstra muito a historicidade dos direitos humanos. Porque lá na primeira geração, na passagem do Estado absolutista para o Estado liberal, quando se poderia pensar que a água potável poderia se tornar um recurso escasso? As pessoas tinham esse manancial nas suas casas, nas suas residências. Então, não era importante falar sobre meio ambiente naquele momento, porque os recursos naturais estavam ali para quem quisesse pegar, para quem quisesse deles gozar. Agora, não. Agora, né, com os ideais de modernidade, a gente sabe que isso também trouxe muita destruição e a ideia de sustentabilidade é muito importante nos últimos tempos, principalmente. Precisamos refletir e tomar as ações efetivas, como a Agenda 2030, por exemplo. Nós precisamos falar sobre o assunto. Então, o direito de acesso à água potável vem na 6ª geração de direitos nesse sentido. Agora, a gente passa para um terceiro ponto. Nós vamos falar sobre as características dos direitos humanos. Tema certo nas provas, para todas as carreiras que vocês imaginarem. Quando a gente fala sobre as características de direitos humanos, dos direitos humanos, muitas vezes a gente faz referência também às características dos direitos fundamentais, naquilo que couber com base na distinção que você já conhece. Essas características trazem esse expressar desses direitos aos olhos nus, trazem a possibilidade que nós reflitamos sobre a importância desses direitos para as nossas vidas, para a vida de todas as pessoas, das comunidades, para aqueles direitos difusos, coletivos, transindividuais, ou seja, são marcos que a gente trabalha para entender como esses direitos se comportam. É certo que os doutrinadores fazem várias diferenciações, fazem várias classificações. O que eu fiz? Peguei todas as obras que eu mencionei a vocês no início do nosso curso, trabalhei aí junto com as últimas provas e chego à conclusão de que esse rol que eu apresentarei, esses 10, são os que mais caem de forma, assim, disparada. Então, eu trouxe esses 10 para explicar, nada impede que você complemente com a doutrina da sua preferência. Mas trouxe esses 10 que eu acho que a chance de sucesso em prova é muito grande. Então, joga na tela características dos direitos humanos. Trouxe 10, tá? São 2 telas e nós vamos trabalhar com calma, juntos, essas características. Nós vamos começar com a mais cobrada em provas, né? E, sem dúvida, da qual todas as outras decorrem. Eu estou falando sobre a limitabilidade ou relatividade dos direitos humanos. Para mim, vou te dar uma dica essencial. Para todas as provas isso é importante, mas parece que em direitos humanos isso tem um peso 2. Leiam as provas, façam essas provas com a ponta dos dedos. Sabe por quê? Porque os institutos, muitas vezes, são revelados pelos seus nomes. Quando eu pego uma prova e coloco e vejo lá limitabilidade dos direitos humanos, relatividade, o que significa? Que eles não são absolutos, certo? Então, aqui já é um momento que você pode começar a anotar comigo. A limitabilidade ou relatividade dos direitos humanos traduz-se no seguinte: os direitos humanos, em regra, não são absolutos. No caso concreto, um direito ou um grupo de direitos é sopesado com o outro e aí percebe-se naquela situação, naquele momento, qual grupo de direitos ou qual direito deve prevalecer. Eu sou delegada de polícia e, não raras vezes, em um mesmo plantão, eu tinha 2 casos de tráfico de drogas que pareciam, na sua essência, muito semelhantes, mas em um caso nós entendemos, depois da análise técnico-jurídica do fato, de que o melhor naquele momento era a liberdade daquele indivíduo. No fato absolutamente subsequente, na análise posterior, o outro caso, João e José, no segundo caso, eu verificava, também com base em critérios técnico-jurídicos, que naquele caso, não, o auto de prisão em flagrante delito seria perfeito e aquele indivíduo seria levado ao cárcere, claro,
depois da audiência de custódia. Então, pessoal, é muito claro para nós que na prática existe essa baliza, esse sopesar de direitos, não é verdade? Mas vocês perceberam que eu falei em regra? Sabem por quê? Porque existem para a doutrina dois direitos que seriam direitos absolutos. Direitos que de nenhuma forma, de nenhum modo poderiam ser relativizados, poderiam ser limitados. São os artigos 4º e 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A vedação à escravidão, prevista no artigo 4º, e a vedação à tortura, prevista no artigo 5º. Então, de novo, dizer que os direitos humanos são limitáveis, são relativos, é dizer que esses direitos não são absolutos, que no caso concreto eles podem ser sopesados, ponderados, mitigados. Para a doutrina, os dois únicos direitos que não poderiam ser ponderados, que não admitem relativização, são vedação à tortura, na ordem, vedação à escravidão, prevista no artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e vedação à tortura, prevista no artigo 5º da DUDH. Tudo bem? Joga na tela a segunda característica, característica da universalidade, também com grande incidência em provas. Vem para mim. Dizer que os direitos humanos são universais é dizer duas coisas. Essa universalidade ela é dotada de um duplo viés. Primeiro, os direitos humanos, pode anotar, eles são universais porque são oponíveis a todas as pessoas, independentemente de quaisquer condições. Então, raça, etnia, procedência nacional, sexo, gênero, religião, nada disso importa, porque esses direitos devem ser oponíveis a todos. Esse é o primeiro viés da universalidade dos direitos humanos. E o segundo viés da universalidade dos direitos humanos é que esses direitos trazem aos seus titulares a possibilidade de pleitearem perante instâncias internacionais a satisfação dos direitos insatisfeitos no plano interno. Nós temos o ordenamento jurídico interno, trabalhamos os direitos fundamentais, estão lembrados? E temos o ordenamento jurídico externo, nós temos esses direitos humanos protegidos, trazidos, tutelados por tratados, acordos, pactos, cartas, documentos internacionais. E aí, sim, sendo determinado, a gente vai aprimorar isso nas aulas específicas, mas só para a gente começar a conversar sobre o assunto, em sendo determinado direito protegido por um documento ao qual aquele indivíduo esteja vinculado, por ser, por exemplo, nacional de um Estado, que trouxe esse documento para o seu ordenamento jurídico, e em caso de insatisfação de determinado direito no ordenamento interno, esse indivíduo pode acessar instâncias internacionais. Querem um exemplo? Lei Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes, depois de sucessivas violações pelo Estado brasileiro, foi essa a verdade, em razão da sua situação, mais de 20 anos, desde o primeiro fato violador, até que toda a situação se perfizesse, até que a Lei Maria da Penha, de fato, fosse promulgada e publicada no Brasil, isso teve muita história, muita história. E aí o que aconteceu? O Estado brasileiro se viu num dilema, porque esse fato foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão competente para verificar essas questões no Pacto de São José da Costa Rica, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil faz parte. Então, vem Maria da Penha, leva isso à comissão à apreciação. Ô comissão, o Brasil está fazendo nada para proteger o direito das mulheres, não, corre lá, pede contas. E sabe o que o Brasil fez, surpreendentemente? Ficou inerte, ficou silente. Absurdo, né? Pois é. Eu até escrevi um artigo sobre isso, é o relatório 54 de 2001, está publicado em obra. Então, a gente vai estudando e vai percebendo como os direitos humanos precisam mesmo dessa proteção e muitas vezes dessa dupla proteção. Então, a universalidade, porque os direitos humanos são universais. Eles são universais porque são oponíveis a todas as pessoas, independentemente de quaisquer condições. 2, são universais porque representam ao seu titular a possibilidade de pleitear perante instâncias internacionais a satisfação de direitos que foram insatisfeitos no plano interno. Atenção, não é uma mera insatisfação de sabor, nossa, não gostei da decisão, não é isso não. Tá? Essa insatisfação no sentido de não atendimento, de não seguimento das regras internacionais propostas.
Joga na tela a terceira característica que eu gosto de estudar junto com a quarta e com a quinta. Junto com inexauribilidade, complementariedade ou interdependência. Para mim, historicidade. Já falamos um pouco sobre isso nas gerações de direitos. Os direitos humanos são históricos, eles representam, pode anotar, são frutos das demandas sociais de determinado momento ao longo do tempo. Então, para usar o exemplo que usamos agora há pouco, lá na primeira geração, a gente não falava sobre direito de tutela do meio ambiente, porque isso não era uma preocupação. Não era. Da mesma forma, parece claro que é um direito muito sensível, sempre precisa ser protegido, mas parece muito claro que o direito à vida é um direito que merece essa promoção e essa proteção de uma forma muito marcante, hoje. Mas naquela época isso não era tão claro, então as pessoas precisavam colocar isso no papel, em nome dessa igualdade formal, tá? Então os direitos humanos são históricos porque representam as demandas sociais de cada momento ao longo da linha do tempo. Aquela linha do tempo imaginária que a professor de história na primeira aula vem, passa um traço ali no quadro e coloca aqui, não sei o quê, Revolução Industrial, lembra? Então, é mais ou menos isso. A gente sabe que a história é fluida também, mas para nós nos organizarmos, né, em relação aos acontecimentos históricos, todos nós fazemos esse exercício. Segunda característica em relação a esse trio que eu gosto muito de trabalhar junto, historicidade, inexauribilidade e complementariedade. Inexauribilidade. Os direitos humanos são inesgotáveis, são inexauríveis. Sempre haverá novos direitos a serem protegidos, tutelados, porque o ser humano ele sempre vai mudar. As circunstâncias históricas sempre mudam. Então percebem que a inexauribilidade está bem ligadinha à historicidade? Os direitos humanos eles são inesgotáveis. Quando lá da primeira geração poderíamos pensar em direitos de internet? Quando? Em acesso à internet. Energia elétrica não tinha nem tanto tempo que tinha sido inventada. Quiçá pensarmos num computador e de um acesso à internet. Gente, não precisa ir muito longe, não. Eu lembro na minha adolescência, quando a internet começou a ser popularizada, é um termo forte, né, que a gente sabe que até hoje existe, né, existem barreiras para isso, mas quando a internet começou a ser divulgada, eu lá nos meus 12 anos, 13 anos, um pouco antes talvez da minha infância, 9, 10 anos, mas, assim, em termos históricos, gente, isso é muito importante. É uma marca muito importante. Se isso, num passado não tão distante, porque eu não estou tão velha assim, não tão distante, já é uma descoberta, vocês imaginem lá atrás, onde sequer os meios técnicos para tal eram utilizados. Da mesma forma, manipulação genética, congelamento de embriões, vejam bem. Tudo bem? Então, essa inexauribilidade, ela traz esses novos direitos sempre aparecendo e, com isso, a necessidade de tutela de proteção desses direitos. Outra característica, complementariedade ou interdependência. Os direitos humanos são complementares, são interdependentes, se interrelacionam. São direitos que, como eu sempre falo e repito, essa palavra é muito importante, fluidez, que são fluidos. De nada adianta termos o direito à saúde da segunda geração se não temos antes a tutela do direito à vida da primeira. Então, essas gerações se entrelaçam, se interdependem e se complementam. Lembrando que nunca podemos abandonar conquistas já alcançadas. Isso tem outro nome, que a gente vai deixar para o próximo bloco até. Pronto, voltamos com as nossas características dos direitos humanos e agora tem algumas polêmicas, alguns pontos para a gente refletir juntos, tá? Coloca na tela. A próxima característica é autoexplicativa, não tem muito o que ficar nela. Essencialidade ou inerência. Com base, vem para mim, com base nos direitos do homem que nós já trabalhamos, sabemos, os direitos humanos são direitos essenciais, são inerentes ao ser humano, à condição humana, são jus naturais, são essenciais, portanto, a uma vida com qualidade. Não há muito o que inventar aqui, não há muito o que explicar. Então, a essencialidade dos direitos humanos, ou inerência dos direitos humanos, nos traz que esses direitos são essenciais, são inerentes, são fundamentais para a vida do ser humano com qualidade. Por quê? Porque se fundamentam na própria essência do indivíduo, na própria essência, na própria característica da justnaturalidade, no próprio nascer do indivíduo. Próxima característica, joga na tela, nessa a gente fica um pouquinho, que é a inalienabilidade ou indisponibilidade.
Vem para mim. Dizer que os direitos humanos são direitos inalienáveis, primeiramente, é dizer que eles não são passíveis de quantificação econômica. E qual é a lógica? Se todos nós devemos ter acesso a esses direitos, se eles são oponíveis a todas as pessoas, não faz sentido algo que deve ser ofertado a todos ser quantificado economicamente, se todos nós devemos ter acesso a esses direitos. E claro, gente, aqui uma parte. Estudar direitos humanos ainda é, infelizmente, utópico em determinadas situações. Nós queremos buscar esse ideal, estamos incessantemente em busca dessa proteção aos direitos de todos nós. Então, algumas definições parecem muito distantes da realidade. Sei disso, mas é importante que nós reflitamos sobre isso exatamente para conseguirmos alcançar esse ideal, tudo bem? Então, a inalienabilidade ou indisponibilidade significa que o seu titular deles não pode dispor, que o seu titular deles não pode dispor economicamente, não pode alienar. Aí você vai me dizer, Elisa, mas espera aí, você trabalhou com a gente, né, na primeira geração, o direito de propriedade. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um relógio bacana, eu tenho um quadro legal, eu quero vender isso. Como é que eu não posso alienar se o direito à propriedade é um direito humano? Alto lá, eu entendo o seu raciocínio. Mas o que você está falando, você está citando os objetos relacionados a esse direito de propriedade. E não está em xeque, não está em jogo o seu direito em si de propriedade, entendem? Então, aqui, quando eu digo que existe a inalienabilidade, esses direitos não são passíveis de quantificação econômica, é o direito em si, e não o objeto daquele direito ligado àquele direito. Muita atenção a isso. Tem um caso clássico que ficou conhecido como o caso do arremesso de anões. Não obstante alguns não gostem da nomenclatura, essa é a nomenclatura do caso, estou tentando traduzir aquilo que lá no passado foi discutido pela corte francesa, é assim que vocês vão encontrar isso. E nesse caso do arremesso de anões, o que aconteceu? Alguns trabalhadores, né, lá na França, pessoas eram lançadas de um lado para o outro, como um critério de entretenimento. Então, arremesso de anões era isso mesmo. Em casas noturnas, em locais, anões eram lançados de um lado para o outro. E, em determinado momento, num dia, alguém levantou a mão e falou assim, isso está muito errado. E trouxe o caso à decisão da corte francesa, dizendo que essa prática violava a dignidade da pessoa humana. Parece razoável quando a gente ouve essa versão da história, não parece? A mim parece bem razoável. Mas aí vêm esses trabalhadores, esses anões, e falam assim, aqui ó, vem cá, corte francesa, vamos conversar um pouquinho. Na verdade, essa prática não retira a minha dignidade, ela me devolve dignidade, ela me dá dignidade, porque é por meio dessa prática, é por meio disso que eu levo o meu sustento para casa, porque eu não tenho outras oportunidades de trabalho em razão da minha compleição física, é com isso que eu consigo me sustentar, viver, sustentar a minha família. Viram como é importante discutir essa questão dos direitos humanos? Fato é que, à época, a prática foi considerada, de fato, como violadora da dignidade humana e proibida. Então, isso caiu muito em prova desde a época da minha faculdade, os longínquos lá, 2006, tem muito tempo. Mas isso vem se repetindo nos concursos públicos ultimamente. Então, fiquem ligados nesse caso. Por que essa prática não é permitida? Às vezes, o examinador traz um texto contando essa história. Em nome da inalienabilidade ou indisponibilidade dos direitos humanos. Fiquem atentos. Joga na tela a próxima característica, a característica da imprescritibilidade. E se você estuda direito civil, por exemplo, esqueça tudo que você conhece sobre isso. Para efeitos de direitos humanos, quando eu falo imprescritibilidade, eu tenho que guardar uma coisa só. Os direitos humanos, vêm para mim, não se perdem pelo decurso do tempo, pelo seu não uso. Então, o fato de eu ter um direito e não utilizá-lo não faz com que eu perca esse direito na essência. É o que você vai guardar para a sua prova e ponto. Sempre digo também, pessoal, não vamos problematizar aquilo que não vai cair na nossa prova, aquilo que o seu professor não orienta da melhor maneira. Aqui no Supremo a gente faz isso com o melhor time de professores, vocês sabem disso muito bem. Então, não vamos tentar pensar o e se, porque podemos alcançar uma lógica do pouco razoável, você vai
encher o seu HD, essa é a verdade, com informações que não são tão relevantes e vai acabar deixando de estudar outros pontos que são muito importantes. Então, se eu falo em imprescritibilidade em matéria de direitos humanos, eu estou dizendo o seguinte: o titular desses direitos, todos nós, não perde, o titular desses direitos não perde esses direitos, não os perde pelo decurso do tempo, pelo seu não uso. Joga na tela, irrenunciabilidade. Aqui tem um pontinho também para a gente falar, um ponto bem atual. Como o próprio nome indica, vem para mim, dizer que os direitos humanos são irrenunciáveis é dizer deles, o seu titular não pode, a eles, melhor dizendo, o seu titular não pode renunciar. Então pensem comigo, exemplo clássico, reality show, Big Brother Brasil. Amanhã cansei dessa vida de delegada, de professora, tô indo pro Big Brother, tá? Hipotético. Tô indo pro Big Brother. Enjoei. Ano que vem vou lá, vamos escrever e vamos ver o que vai dar. Certamente, se eu for selecionada, eu teria um contrato bem minucioso, gigantesco, e certamente nesse contrato, em algum local, nunca li, mas eu posso apostar com vocês, que em algum local desse contrato está escrito o seguinte: que aquele participante, aquela participante, eu no caso, abro mão durante, pela duração do programa, pelo contrato com a emissora, eu abro mão de intimidade, vida privada. Por quê? Porque eu estarei monitorada, serei monitorada 24 horas por dia, inclusive no banheiro. Não sei se vocês sabem, tem câmera no vaso sanitário, em cima. Só que não, graças a Deus, não é passado para nós. Mas 24 horas as pessoas são monitoradas. Por óbvio, tem uma cláusula, ou mais de uma cláusula contratual trazendo isso. Por que, já parou para pensar juridicamente, por que são todos adultos, por que não? Por que nesse programa as pessoas não podem bater uma nas outras, agredir umas às outras? Por que elas não podem fazer isso? Porque entende-se que alguns direitos são irrenunciáveis, assim, ao quadrado, por assim dizer. Alguns direitos que tangenciam a dignidade humana, que tangenciam a vida humana, critérios biológicos, direitos como vida, integridade física. Vamos para o Big Brother, vamos fazer uma roleta russa lá. Pegar um revólver, colocar no tambor, coloca lá 4 munições, coloca uma munição e deixa rodar ali no tambor. Um tambor de 5, por exemplo, ou um tambor de 6. Tá rodando lá. Pronto, pum, perdeu. Foi eliminado da semana quem deu o tiro na cabeça. Não, né, gente? Não. Porque isso fere a integridade física de uma forma muito específica, sendo bem extremista no exemplo. Mas por isso que as pessoas não podem se agredir dentro desses programas, porque não se admite a renúncia aos direitos humanos, isso é um ponto, mas não se admite ainda mais a renúncia nem excepcional, nem temporária a esses direitos específicos. Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque o STF já admitiu a renúncia excepcional e temporária a determinados direitos. Quais direitos? Aqueles que não tangenciem, que não firam a dignidade humana, que não firam a potencialidade humana de uma forma muito específica, de uma forma muito pontual. Muitos programas foram retirados do ar em razão desse excesso, desse vilipêndio às questões corporais, a essas questões. Isso foi questionado e o programa foi retirado do ar. Tudo bem? Então, qual é a lógica? Se cair na sua prova, os direitos humanos são irrenunciáveis, o que você vai marcar? Sim, e passa para a próxima, tá? Aqui eu estou problematizando se a prova descer mais um pouquinho e trabalhar algo um pouco mais complexo, mas pode, sem sombra de dúvidas, marcar que os direitos humanos são irrenunciáveis. E, por fim, para fechar as características, joga na tela, vamos falar sobre a vedação ou proibição ao retrocesso, que alguns trabalham como princípio. O próprio nome vem para mim, já nos indica. Vedação ao retrocesso. Não se pode retornar, não se pode voltar, não se pode retroceder a um estado necessariamente menos gravoso, mais gravoso ou menos protetivo em matéria de direitos humanos. Então, de novo, para você anotar o conceito. O princípio ou característica da vedação ao retrocesso nos traz a impossibilidade de retorno a um estado necessariamente mais gravoso ou menos protetivo em matéria de direitos humanos. Legal?
Elisa, mas essa vedação ao retrocesso tem alguma baliza, tem algum ponto que merece o nosso destaque? Tem sim. Quando falamos sobre a vedação ao retrocesso, nós temos a lógica alegada pelo Estado da chamada reserva do possível. Vocês devem acompanhar redes sociais e tem campanhas muito fortes de crianças que têm a AME. A AME é uma condição específica que, se a criança não receber aquele medicamento, né, falando de forma leiga, só para a gente padronizar o discurso, receber determinado medicamento, dentre eles o tal do Zolgensma, né, que custa mais de 12, 13 milhões de reais, até determinada idade, é bem provável que aquela criança conviva com aquela situação por um pouco mais de tempo e essa criança pode vir a morrer, né? Me corrijam se eu estiver errada. Mas é um absurdo, tem que dar esse medicamento para todo mundo. Concordo. Deveríamos ter um Estado organizado nesse sentido. E muitas conquistas estão sendo alcançadas. Esses pais e mães, né, dessa turminha tá forte aí, tá marcante junto ao Congresso Nacional, fazendo pressão para a gente ter, se Deus quiser, muito em breve, um Estado muito melhor em relação a essas famílias. Mas, o que o Estado alega hoje? Olha, pais do fulaninho, eu adoraria ministrar esse medicamento para o fulaninho, mas com o valor desse medicamento, quebrado, o Estado fala, não tenho caixa, impossibilidade financeira, e com o valor desse medicamento eu construo um complexo, eu construo um hospital que vai salvar diariamente a vida de tantos outros cicraninhos. Pesado, né? Mas é a alegação do Estado, é a chamada reserva do possível. Significa dizer que o Estado pode alegar situações de ordem orgânica, impossibilidades orgânicas ou financeiras, para justificar o não cumprimento de uma obrigação, mas jamais para violar uma obrigação. Então, o limite entre a justificativa desse não cumprimento e a violação é muito tênue, e é isso que enseja as discussões judiciais. Para nós, aqui na nossa prova, você tem que saber: vedação ou retrocesso em matéria de direitos humanos, não é possível retornar, não é possível retroceder a um Estado menos protetivo, a um Estado mais gravoso. É possível, entretanto, que o Estado alegue a chamada reserva, invoque essa reserva do possível, que também, como o próprio nome indica, diz: olha, eu, Estado, vou fazer o possível para atender a essa demanda. Eu estou justificando, porque pode ser que eu não consiga construir nessa creche, nesse local, cidade X, porque eu já esbarrei na lei de responsabilidade fiscal. Porque eu não licitei, porque eu não contratei. São várias as justificativas, todas gravitam ali em torno de questões orgânicas e financeiras. Maravilha? Agora, a gente passa para mais um ponto para solidificar os nossos conhecimentos dessa parte inicial. Nós precisamos conversar sobre, joga na tela, os chamados status de Jelinek, os 4 status de Jelinek. E agora que você já estudou as gerações de direitos comigo, vai ficar bem mais fácil. Sabe por quê? George Jelinek, vou repetir o nome dele aqui, trabalhou lá em 1902, George dele é assim, tá? 1902, 1903. 4 formas, por isso 4 status, pelas quais indivíduo e Estado se relacionariam em relação às suas obrigações. Vem para mim. Em relação aos deveres de cada um. Então, num primeiro momento, nesse status chamado passivo, e você já pode anotar, George Jelinek trouxe a seguinte construção. Olha o nome: passivo, passividade do indivíduo em relação ao Estado. No status passivo, que era lá no Estado absolutista, antes da ascensão desse Estado liberal, lá no Estado absolutista, o rei concentrava a figura do próprio Estado, né? O soberano, o senhor de tudo. Os indivíduos eram meros objetos, não eram sujeitos de direitos, apenas de obrigações, eram súditos, serviam à vontade do seu soberano. Então, esse status passivo, nesse status passivo, o indivíduo não tinha um protagonismo ou sequer alguma ação. As vontades do soberano eram impostas e o indivíduo deveria segui-las. Já quando se alcança o segundo status, o status negativo, eu tenho o indivíduo bradando ao Estado: Estado, não faça, chega, basta. Estado, não atue, exceto em situações de anormalidade, que é aquele vigilante noturno, night watcher, que nós trabalhamos agora há pouco. Então, a regra no status negativo é que o Estado não haja,
não atue, não faça para que o indivíduo possa alcançar os seus objetivos. O Estado só atua como vigilante noturno, como esse night watcher, se houver uma intervenção abusiva. Aí o Estado toma as rédeas e fala, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá? Mas a regra é que o indivíduo deve alcançar as suas potencialidades, os seus desejos, os seus direitos, sem a interferência estatal. Depois a gente vai para o status positivo. Agora está ficando fácil de entender, né? Você está fazendo a correlação, imagino eu, com as gerações de direitos. E no status positivo, o que acontece? O indivíduo fala, opa, Estado, volta aqui, vamos conversar. Vem cá, amigão. Essa é a ideia no status positivo. O indivíduo quer a atuação positiva do Estado, prestações de ordem material. Tá? O indivíduo quer que o Estado atue para que juntos possam alcançar os objetivos. Então, vem desde um status passivo, em que o indivíduo não tinha qualquer participação, se sujeitava às vontades do soberano. Depois, o status negativo, em que o indivíduo fala, Estado, fica quietinho ali, mas se houver algum abuso, você vem para a cena. Depois, o status positivo, em que o Estado já vem atuando e provendo ao indivíduo aquilo que ele precisa. E, por fim, o chamado status ativo, um status de participação do indivíduo na própria formação da vontade estatal. No status ativo, pessoal, nós temos muita ligação com os direitos políticos, esses direitos de participação. Essa é a teoria de George Elinek. Mas essa teoria foi atualizada para a doutrina e leva o seguinte nome: os direitos fundamentais em relação às funções. Joga na tela. Quando nós temos esses direitos fundamentais em relação às funções, o que é feito? Retira-se esse status passivo que não mais encontra razão de ser, concordam? O indivíduo sem ser sujeito de direitos, apenas de obrigações. Retira-se esse status passivo e cada um desses status remanescentes leva um novo nome. Vejam bem, direitos fundamentais em relação às funções, os direitos de defesa são os direitos do indivíduo se defender em relação ao Estado. Parece para nós o status negativo, certo? Então, esse status negativo é atualizado, é traduzido para os direitos de defesa. E essa prestação, hein? Esses direitos prestacionais, status positivo. O indivíduo demandando a atuação do Estado, a prestação do Estado de ordem jurídica, de ordem material. E os direitos de participação, ficou fácil, o chamado status ativo. Percebem, essa é uma doutrina que costuma ser complexa, uma doutrina que são muitas páginas, vem para mim para serem lidas, mas para efeitos de prova, o que a gente precisa saber é exatamente isso. Essa construção histórica, e se você pegou bem as gerações, está bem na fita aqui nessa temática, essa construção histórica, essa saída de cena do status passivo que não mais encontra razão de ser, e essa atualização, esses novos nomes dos status negativo, positivo e ativo. Joga na tela para a gente fixar direitos de defesa, que antes eram status negativo, direitos prestacionais, o status positivo, e os direitos de participação, o status ativo. Fantástico? Ótimo. Ponto 5 nos traz a eficácia dos direitos fundamentais. Para mim, quando eu trabalho a eficácia dos direitos fundamentais, eu quero saber como esses direitos fundamentais funcionam, como eles transitam, como eles gravitam entre os dois polos de uma relação. E a primeira relação que se pensa no manejo dos direitos fundamentais, por óbvio, é a relação existente entre Estado e indivíduo. E não por acaso eu posiciono as minhas mãos nessa situação de verticalidade. Porque eu tenho o Estado aqui em cima e eu tenho o indivíduo aqui embaixo. Não importa o quão social seja o Estado sempre estará numa situação de supremacia, de verticalidade em relação ao indivíduo, certo? Então, a lógica dos direitos fundamentais se dá de forma verticalizada. Estado e particular. Eu falo indivíduo, mas também particulares de toda sorte. Agora, se eu posicionar as minhas mãos dessa forma e tiver dois polos que estão no mesmo degrau de uma escada, se eu tiver dois polos que estão, pelo menos de um ponto de partida de igualdade, o que eu tenho?
eu tenho o particular A e o particular B. Aqui o Estado sai de cena, porque não é possível, eu posso afirmar para vocês, não é possível trabalhar uma situação de horizontalidade com a presença do Estado, tá? Então, o Estado está só lá no nosso status vertical, já já a gente vai dar uma olhada nisso. Quando eu faço assim, eu tenho o particular A e o particular B em tese, partindo do mesmo ponto, com as mesmas prerrogativas. Por exemplo, em demandas que tragam direito de família. Nós temos duas partes pleiteando, litigando, às vezes, mas falando, partindo do mesmo ponto. Se, entretanto, eu posicionar as minhas mãos de uma forma inclinada, pode ser mais inclinada, menos inclinada, mas nunca tão inclinada quanto o Estado e particular, se elas estiverem inclinadas, o que eu tenho é uma situação de diagonalidade. E diagonal por quê? Percebam, aqui também o Estado não está presente. E essa é uma das pegadinhas mais recorrentes em prova quando a matéria é a eficácia dos direitos fundamentais. Eu tenho aqui, na vertical, Estado e particular, na horizontal, dois particulares e na diagonal também dois particulares. Mas nesses particulares, nesta relação, a gente não verifica o mesmo ponto de partida. Se você tem telefone celular ou se você tem plano de saúde, você vai entender perfeitamente sobre o que eu estou falando. Relações de consumo, gente. Dá para falar que nas relações de consumo, você, particular, consumidor, está no mesmo patamar em relação à empresa? Não, existe uma relação de sujeição aí de alguma forma. Né? Você está dependendo da boa vontade da outra pessoa que está lá do outro lado para te passar as informações. Então, tem esse desequilíbrio nesse contrato, a gente sabe disso. Da mesma maneira, nas relações de trabalho, nas relações seletistas, nas relações trabalhistas. Seu chefe, a sua patroa podem ser maravilhosos, mas sempre haverá uma relação diagonal. Então, lembrem-se, quando falamos da eficácia dos direitos fundamentais, falamos sobre o manejo desses direitos entre dois polos de uma relação. Na eficácia vertical, temos Estado e particular. O Estado sempre na posição de supremacia. Na eficácia horizontal, particular A e particular B. E na eficácia diagonal, particular A e particular B, em um desequilíbrio, que pode ser mais atenuado, mais marcante, mas o desequilíbrio existe. Joga na tela só para a gente fazer a representação gráfica disso. Eficácia vertical. Estado, particular, certo? Então, aqui a gente tem uma situação de verticalidade. Na eficácia horizontal, nós temos particular A, particular B. E na eficácia diagonal, também, de modo que eu só consigo verificar a figura do Estado no status vertical aqui, nesse ponto, nessa relação de verticalidade. Cuidado, eu vou repetir, é uma das maiores pegadinhas de prova. Várias provas ultimamente trouxeram que o Estado estava presente na situação de diagonalidade em razão do desequilíbrio. Não, tudo bem? E aí, vamos só anotar esse exemplo aqui para vocês marcarem essa eficácia diagonal que pode trazer alguma incongruência. Relações de trabalho, relações de consumo. O ponto de partida aqui, nessa diagonalidade, gente, não é o mesmo. Não há como falar, vem para mim, que o ponto de partida seja o mesmo.